TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro. Vamos que vamos, porque o programa tá bom demais. Hoje é dia de Mulheres de Fé. No terceiro bloco vou receber aqui a irmã Elésia Oliveira. Ela que é dirigente do Círculo de Oração lá onde eu congrego, lá no Valparaíso, da Assembleia de Deus da Washington Luiz. Bem, vai ser aquela conversa de fé, né? Vocês já sabem. Mas, desde já, eu quero agradecer a audiência e o carinho, você que nos acompanha, não só aqui de Petrópolis, nossa cidade imperial linda, mas você que está ligadinho de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes. Muito obrigada mesmo pela audiência e pelo carinho de sempre. E a gente começa aqui por Petrópolis, falando que o Relógio das Flores é o mais novo espaço público que foi adotado pela iniciativa privada por meio do projeto Adote uma Praça. O monumento histórico foi apadrinhado pela Universidade Católica de Petrópolis, a UCP, que será responsável pela manutenção do monumento. Além do Relógio das Flores, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, mais outros 8 jardins estão em processo de adoção. O projeto Adote uma Praça é uma iniciativa criada em 2021 pela Prefeitura, que oferece incentivos fiscais para empresas privadas que tiverem interesse em se responsabilizar por uma das 40 praças ou jardins da cidade durante o período do incentivo fiscal. Bem, vale lembrar o seguinte, gente, que recentemente as praças 14 bis, né, aquela que tem o avião 14 bis, e o trevo de Itaipava também foram respectivamente adotados pela Sólido e Engeprat e também pela FIP, né? A Sólido e Engeprat são empresas que adotaram. O que é essa adoção, Beth? Essa adoção, a prefeitura deixa de gastar, de investir naqueles monumentos e as empresas assumem. Bem, além delas, a Praça da Inconfidência foi adotada pelo Grupo Kessel e a Praça da Águia pela Degusta, aquela festa que tem lá na praça. A Secretaria vê grande potencial do Adote uma Praça para movimentar outras iniciativas entre público e privado, possibilitando benefícios à comunidade. Isso é muito interessante, porque aquele dinheiro que seria investido ali vai para um outro setor, porque, afinal, dinheiro público tem que ser investido em coisas públicas. Não que as praças não mereçam, mas já que tem esse projeto, esse incentivo fiscal de adoção, muito bom, parabéns às empresas que tiveram essa sensibilidade de adotar essas praças. Agora nós vamos rapidinho lá para Teresópolis, falar de vacinação, porque após o feriado de carnaval, a vacinação contra a Covid-19 será retomada lá em Nova Friburgo. A imunização que vem sendo ofertada constantemente retorna já amanhã, quarta-feira, a partir de 1 da tarde em todas as unidades básicas de saúde do município. A vacinação de pessoas acima dos 12 anos de idade ocorre na quarta, ou seja, amanhã, quarta-feira de cinzas, e quinta-feira também, segue até sexta-feira nos bairros Suspiro, você que é de Friburgo, olha, bairros Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeiro e São Geraldo. Já as crianças de 6 meses a 2 anos de idade, 2 anos e 11 meses, na verdade, 29 dias. E as com 5 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias, devem receber a dose contra o coronavírus na quinta-feira, dia 23. Para crianças de 3 e 4 anos, os pais devem aguardar o envio de uma nova remessa de doses pelo Ministério da Saúde e o Governo do Estado, já que essa faixa etária exige um imunizante específico, que não há no estoque no momento. Assim que a Secretaria Municipal de Saúde lá de Nova Friburgo receber uma nova remessa, o cronograma para esse público será retomado imediatamente. Então, os pais que estiverem esperando, aguardem, porque a prefeitura vai avisando e a gente vai prestando esse serviço aqui de utilidade pública. Aí sim você vai poder, né? Porque a gente sabe que a vacina para crianças pequenininhas não é a mesma vacina das crianças maiores. Então, tem que ter atenção com isso. Bem, os bancos não estão com expediente durante esse feriado de carnaval. As agências bancárias fecharam ontem, segunda-feira, dia 20, hoje, feriado, fechado dia 21, né? Que é terça de carnaval. Já amanhã, quarta-feira de cinzas, dia 22, o atendimento ao público começa meio-dia.
E o encerramento segue o horário habitual de fechamento do município. Se na sua cidade é 16, vai fechar 16, se for 15, vai fechar 15. Bem, contas de consumo, como água, energia elétrica e telefone, e também os boletos com vencimento nos dias de 20 e 21 de fevereiro, poderão ser pagos sem acréscimo de juros e multas no dia útil seguinte, ou seja, amanhã, dia 22, quarta-feira de cinzas. Já os tributos normalmente já têm as datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Por exemplo, em Petrópolis, IPTU dia 20 já cai dia 22. As operações do sistema de pagamento Pix estão em pleno funcionamento um período. Quem quiser usar o Pix pode usar. A Febraban orienta os clientes a usarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativos dos bancos, para fazer transferências e pagamentos de contas nos dias de folia, quando não há expediente bancário, todo mundo sabe, está tudo fechado aí. Então, a gente até colocou imagens ali de agências bancárias, mas ali dos terminais eletrônicos. Ah, eu não gosto de usar aplicativo, eu tenho medo, tá? Não sei usar. Dá para usar ali também os atendimentos automáticos. Já, se você tiver realmente necessidade de pagar alguma conta nesses dias, mas lembrando que pode pagar amanhã sem juros e multa. Agora, vamos falar de um assunto seríssimo e triste até, né? Que é lá o temporal em São Sebastião, e tem uma novidade que a portaria do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, publicada em edição extra do Diário Oficial da União neste domingo, foi uma edição extra justamente para isso, reconhece estado de calamidade pública no município de São Sebastião, lá em São Paulo, né? Todo mundo sabe, acompanhando aí na mídia, a cidade do litoral paulista foi atingida por temporais que superaram 600 milímetros em menos de 8 horas. As chuvas persistentes causaram bloqueio de estradas, queda de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos e afetaram o abastecimento de água e energia elétrica. São Sebastião contabiliza 39 das 40 mortes no litoral norte de São Paulo. Uma criança morreu no município de Ubatuba, também no litoral paulista. E ainda sobre esse assunto, gente, nós vamos falar dos voluntários, isso mesmo. Os voluntários fazem mutirão de limpeza e distribuem doações, né? Esse amor ao próximo é muito importante. Então, ontem, né, durante esta segunda-feira, parte dos moradores atingidos pelos estragos das chuvas em São Sebastião, no litoral norte paulista, tentavam acessar as casas em meio à lama. O município contabiliza, como eu já falei aqui, 39 das 40 mortes causadas pelos deslizamentos e enxurradas no litoral norte. São 1.700 pessoas desalojadas e 766 pessoas desabrigadas na região. Já no bairro da Topolândia, em São Sebastião, voluntários trabalhavam com apoio de escavadeiras e caminhões para tirar a lama e o entulho das ruas. Lembrando que as chuvas que caíram entre sexta-feira, dia 17, e sábado, dia 18, no litoral norte de São Paulo, foram as maiores registradas em 24 horas na história do país. Não foi pouca chuva, não. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e também do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Então, são dados aí alarmantes, né? Assim, a maior da história do país. Então, a gente tem que, quem puder ajudar, eles estão recebendo ajuda, quem não puder ajudar, para mim, a maior ajuda nesse momento até, claro, eles precisam de tudo, material, mas oração, gente. Vamos orar por essas pessoas, que Deus dê conforto a esses corações de pessoas que perderam parentes, a gente sabe, a gente já passou por isso, pessoas que ficaram desabrigadas, desalojadas, é muito triste. Para quem vive em Petrópolis, eu nem preciso explicar o que é. Mas para quem nunca passou por isso, tente se colocar no lugar dessas pessoas. É muito triste, só Jesus mesmo. Bem, e também um assunto que todos conhecem, mas a gente vai falar aqui, porque ontem, né, um terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter atingiu o sul da Turquia, perto da fronteira com a Síria, e foi provocando pânico, porque as pessoas já estão lá, né? Ainda corpos e corpos embaixo daqueles escombros. Então, ontem, provocou esse pânico e danificando ainda mais edifícios 2 semanas após o pior terremoto da história moderna do país, deixar dezenas de milhares de mortos. Então, isso foi ontem. 2 repórteres da Reuters disseram que os tremores foram fortes e duradouros, danificando edifícios e levantando poeira no ar.
noturno da cidade de Antáquia, onde estava o epicentro do tremor. O terremoto também foi sentido no Egito e no Líbano, segundo os repórteres da Reuters. O Centro Sismológico do Mediterrâneo Europeu disse que o tremor ocorreu a uma profundidade rasa de 2 quilômetros. A polícia patrulhava Antáquia enquanto ambulâncias corriam para a área atingida pelo terremoto, perto do centro da cidade. 2 pessoas desmaiaram, enquanto outras lotaram as ruas ao redor do Parque Central, fazendo chamadas de emergência pelos celulares. A Reuters viu equipes de resgate turcas correndo a pé após o último terremoto para checar os moradores, muitos dos quais estavam vivendo em tendas temporárias já por conta do terremoto que abalou lá 2 semanas, depois dos tremores, né, de 2 semanas atrás. Então a gente sabe assim, as pessoas já vivendo aquele terror e quando... Quer dizer, eles nem começaram ainda a respirar, porque a gente sabe que ainda tem pessoas, né, naqueles escombros. A gente imagina, porque ainda não deu tempo de escavar tudo. Então, as pessoas tentando ainda se reerguer, respirar, e mais um tremor. Então, isso foi assustador. Realmente foi o que eu falei, né? A gente se sente assim, incapaz, inútil, mas sempre com oração você pode ajudar alguém, porque para Deus não tem distância. Bem, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar de saúde, 2 temas relevantes. Vamos falar de infecção urinária, que atinge principalmente as mulheres, e depois vamos falar de autismo leve. Tem muitas crianças com autismo leve. A gente tem um profissional também que vai explicar sobre isso. A gente vai para um intervalo muito rapidinho, nem 2 minutos, a gente volta já já. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas. Banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e continuamos ao vivo nesta terça-feira, 21 de fevereiro. Hoje um dia muito especial, porque nós temos o quadro Mulheres de Fé e eu convido a você a ficar ligadinho. Mas agora nós vamos falar de saúde, isso mesmo. Vamos falar que as infecções do trato urinário são mais comuns em mulheres. Geralmente ocorrem na bexiga ou na uretra, mas as infecções mais graves envolvem o rim.
Quem fala sobre o tema hoje é a doutora Denise Anassi, ela é ginecologista. Vamos acompanhar. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre as vias urinárias. Elas são compostas dos rins, ureteres, bexiga e uretra. Então, as infecções podem ser em qualquer um desses órgãos. Quando a infecção urinária é no rim, é chamado de pielonefrite. Quando é na bexiga, são as cistites. E na uretra, uretrites. Inicialmente, eu vou falar sobre os principais sintomas da cistite, que é a infecção urinária mais comum, a da bexiga. Você tem ardência para urinar? As mulheres se referem que estão urinando pimenta. Você está indo ao banheiro várias vezes, chega lá, tem a vontade, mas só sai um pouquinho? Você tem o que chamamos de urgência miccional, que dá uma vontade forte de repente de urinar? Como está o aspecto da sua urina? Ela está leitosa, um pouco avermelhada, com um cheiro um pouco mais forte? Você tem alguma dor pélvica, que é a dor da bexiga, próxima ao osso da pubis, que piora quando a bexiga está cheia ou quando você esvazia ela? Esses são os principais sintomas da cistite, que é a infecção urinária mais comum nas mulheres. Um outro grupo que eu quero chamar a sua atenção são as uretrites, que é a infecção do canal da urina. Essas infecções geralmente são causadas por doenças sexualmente transmissíveis, como o herpes, a clamídia, o gonococo e o tricomonas, dentre outras. Nas uretrites, você pode não sentir nada, mas também pode ter sintomas muito semelhantes à da cistite, principalmente a ardência para urinar. Mas além disso, você pode ter um corrimento que sai pela uretra, o canal da urina. Como a principal causa são as doenças sexualmente transmissíveis, é importante que você repare se tem alguma lesão ao redor da vagina e conversar com seu parceiro ou parceira para ver se ele não está tendo sintomas semelhantes. Na presença de qualquer um desses sintomas, você deve procurar o seu médico no consultório. Você deve procurar o pronto-socorro se estiver suspeitando que está com infecção urinária e tiver algum desses sintomas de gravidade, que na medicina chamamos de sinal de alerta. Febre acima de 38 graus, dor nas costas, principalmente em um dos lados, mais alto próximo ao pulmão, ou náuseas, febre, calafrios e tremores. Esses sintomas estão presentes na pielonefrite, que é uma infecção do rim e pode ser potencialmente grave. Por isso, você deve procurar o pronto-socorro. Entendido os sintomas da cistite, uretrite e pielonefrite, tem 3 grupos que eu quero destacar. O primeiro delas são as crianças. Não é normal criança ter infecção urinária. Se isso estiver acontecendo, converse com seu médico. Uma das causas são as malformações do trato urinário, principalmente o refluxo da bexiga para o rim. Além disso, hábitos de higiene e hábitos miccionais também podem estar relacionados. O segundo grupo são as grávidas. As grávidas costumam ter infecções urinárias mais graves e com menos sintomas. A infecção urinária na grávida é uma das principais causas de trabalho de parto prematuro, por isso a sua importância. Na presença de qualquer sintoma urinário, avise o seu médico obstetra. E o último grupo que eu quero destacar são as mulheres com infecções urinárias de repetição. Chamamos de cistite de repetição as mulheres que têm 3 ou mais episódios de infecção urinária num ano ou 2 ou mais episódios em 6 meses. Isso acontece basicamente por 2 razões. O primeiro delas é a mulher que pega muitas vezes a infecção, ou seja, ela pega a bactéria, tem a infecção, trata adequadamente, a bactéria desaparece, ela melhora dos sintomas, mas logo depois ela pega novamente uma nova infecção. Isso é o que chamamos de infecção urinária recorrente. Isso é mais comum nas mulheres jovens, sexualmente ativas, porque a relação sexual é um dos principais fatores de risco. A segunda situação é que o tratamento não eliminou completamente a bactéria, ou seja, ela pega a bactéria, tem infecção, usa o antibiótico, a bactéria diminui, mas não zera, então os sintomas melhoram, só que logo depois essa bactéria volta a crescer e ela volta a ter os sintomas. Isso é o que chamamos de infecção urinária persistente. É mais comum nas mulheres menopausadas, mas também pode acontecer em qualquer idade. Algumas outras informações podem ajudar o seu médico a entender o seu problema. Como você está urinando? Sente que esvazia completamente a bexiga? Quando começaram as infecções? Você ficou internado, passou por algum procedimento, em especial urinário ou ginecológico? Precisou usar sonda na bexiga? Você está na menopausa? Fez uso de reposição hormonal? Você já reparou se as infecções urinárias são após as relações sexuais? Você lembra como tratou as infecções? Quais as medicações que você usou? Você tem algum problema de saúde, como diabetes ou pedra nos rins? Usa alguma medicação todo dia? Repare nisso e não deixe de levar todos os seus exames ao médico, que no caso das mulheres pode ser o ginecologista ou o urologista. Obrigada, doutora Denise Anassi, ginecologista. Assim, tirou várias dúvidas e também levantou várias questões, né? Porque muitas das vezes você tem que se perguntar o que está acontecendo e, claro, se encaixando dentro de uma dessas questões, é melhor procurar
recorrendo a um ginecologista, como ela disse, se for mulher, e um urologista, se for homem, com infecção urinária. A gente vai continuar falando de saúde. Agora é um tema que é pouco debatido na grande mídia, mas é muito importante porque tem aparecido muito, que é a questão do autismo leve, gente. É considerado o grau mais leve o chamado autismo de suporte nível 1, que tem algumas características específicas, como, por exemplo, contato visual não consistente, dificuldades na flexibilização de regras, preferindo a manutenção de padrões, entre outros aspectos. É um assunto bem delicado. Quem vai nos auxiliar sobre o tema hoje é o Dr. Mauro Vitor de Medeiros Filho, ele é psiquiatra infantil. O transtorno do espectro autista, ou TEA, é o nome formal usado pelo Manual Americano de Psiquiatria desde 2013 para se referir ao autismo. Para o diagnóstico de autismo, a pessoa precisa ter necessariamente 2 tipos de sintomas, tanto prejuízos da comunicação e interação social, quanto padrões restritos e repetitivos de comportamentos. Guarde isso que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Estes sintomas devem estar presentes desde a infância e causar prejuízos em várias áreas da vida, como rotina, aprendizado e interações com família e amigos. O TEA é classificado em 3 níveis de gravidade: o leve, o moderado e o grave. Os níveis moderados e graves são mais fáceis de diagnosticar, mas o leve é mais sutil e às vezes mais difícil de perceber e receber o diagnóstico. E por isso essas dificuldades que as crianças têm passam em vão e muitas vezes sofrem consequências de não terem sido cuidadas de um jeito adequado. Então vamos ver quais são os sinais de alerta para autismo leve? Aqui eu vou falar de 11 sinais importantes, sendo 6 deles de comunicação e interação social e 5 de padrões repetitivos e restritos de comportamento. Ter interação social mais pobre, que significa muitas vezes preferir ficar sozinho, evitar contato visual, ter pouco interesse no que os outros falam e pouca vontade de continuar as conversas. Ter dificuldade de entender por completo regras e combinados de brincadeiras e jogos, principalmente aquelas que não estão escritas, que são improvisadas. Em geral, também poucos interesses por jogos mais sociais e competitivos, incluindo esportes. Ter dificuldade de saber o que falar ou fazer em diferentes situações sociais, a ponto de outras crianças e adultos acharem que talvez tenha algo estranho em como a criança lida com as pessoas. Ter interpretações literais, ou seja, ter dificuldade de entender metáforas e outras figuras de linguagem. Por exemplo, se alguém pede para fechar a porta por estar morrendo de frio, a criança pode ficar assustada e perguntar se a pessoa está de fato morrendo. Ou ter dificuldade de entender que quando falamos meu irmão é um palhaço, significa que ele é engraçado. Ou aquela escola é uma prisão, significa que as regras são muito rígidas daquele lugar. Ou ainda, aquele menino ou menina é um gato ou uma gata, significa que a pessoa é muito bonita. As pessoas com TEA leve não entendem essas metáforas, muitas vezes podem ficar confusas nessas situações. Na mesma linha, ter dificuldade de entender piadas, ironias, apesar de muitas vezes eles até fingirem que entendem. Por exemplo, quando está chovendo e alguém com cara frustrada fala que dia lindo para ir no parque, hein? A criança pode ser literal e interpretar que a pessoa está realmente feliz com a chuva, mesmo que o rosto dela mostre que ela está frustrada para ir no parque. Falar com um tom de voz diferente, que inclui fala às vezes até robotizada, ou um discurso pedante ou arrogante, como se a criança soubesse tudo e falasse com uma soberba o tempo inteiro, com ar de superioridade, ou até um discurso formal, exageradamente formal. E também pode ter uma conversa cheia de detalhes, uma conversa exagerada, detalhista, a ponto de cansar muitas crianças e adultos. Ter sempre o fascínio por um tipo de interesse ou atividade a ponto de querer só fazer aquela atividade ou só falar sobre aquele tema. Essa restrição pode estar num tipo de brinquedo, de filme ou de tema. Ficar intensamente incomodada, irritada ou desconfortável com mudanças em rotina, a ponto de ter dificuldades de ir em lugares novos ou mudar os horários das atividades ou mesmo viajar nas férias quando as coisas mudam. Ter dificuldade na coordenação motora a ponto de prejudicar no desenvolvimento esportivo, musical e até acadêmico por escrever com lápis e caneta com dificuldade. Ter movimentos repetitivos do corpo que parecem manias, as chamadas estereotipias, como balançar a mão, andar na ponta dos pés ou balançar o tronco, principalmente se a criança está muito animada ou estressada. Ter desconforto intenso diante de abraço ou toque corporal,
ou diante de barulhos comuns, ou ainda diante de cheiros ou gostos de comidas comuns. As crianças com TEA leve, em geral, não só têm uma inteligência normal, como muitas vezes possuem uma memória impressionante, a ponto de lembrar e gravar fatos e eventos que normalmente as pessoas não lembram. Ainda assim, boa parte dessas crianças com TEA leve vão ter transtornos ligados à aprendizagem, ou seja, vão ter dificuldades específicas com leitura, interpretação escrita ou na área da matemática. E vão sofrer de outros diagnósticos, como ansiedade e déficit de atenção. Nenhum sinal de alerta é definitivo para o diagnóstico. Lembre que as crianças com TEA leve devem ter sintomas tanto de interação e comunicação, quanto de comportamentos repetitivos, ou seja, vários sintomas dos dois grupos para o diagnóstico. Se a criança possui sinais de alerta para a TEA leve, a família deve procurar ajuda com um psiquiatra da infância e adolescência para fazer uma avaliação inicial. Obrigada ao doutor. Como eu disse, é um assunto muito relevante, porque muitas das vezes a pessoa nem percebe, porque é um grau mais leve do autismo. Muito obrigada ao doutor pelos esclarecimentos. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, gente, Mulheres de Fé, esse quadro que tem enriquecido tanto aqui o programa, tem sido bênção para o programa original e para você que está nos acompanhando em casa, no celular, no laptop, no computador, na TV, de onde você estiver, fique ligadinho, porque a gente volta já, volta aqui com a irmã Elésia Oliveira, já. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberto ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, 21 de fevereiro. Estou muito feliz. E agora a gente vai chamar a nossa vinhetinha do Mulheres de Fé. Coisa boa chegando, já chegou, que é esse quadro maravilhoso.
abençoado por Deus. E assim que eu dou minha boa tarde, a paz do Senhor, irmã Elésia. Paz, boa irmã. tarde, paz do Senhor, irmã Beth. Estamos aqui, né? Alegre, felizes, para falar um pouco daquilo que Deus tem feito e que Ele é maravilhoso. Isso, e muitas pessoas ficam assim, né? Como é que eu posso me aproximar de Deus? É impossível se aproximar de Deus sem fé, por isso que o tema é sempre fé. Cada irmã que vier aqui vai falar do que quiser, mas é sempre o foco na fé, porque é assim que a gente vai criando, né? Essa intimidade, esse particular com Deus. Então, irmã, assim, o tempo é seu, o tempo é do Senhor. Claro que a gente tem o tempo da TV, mas fica tranquila. A gente vai conversando aqui, quando estiver terminando os 2 minutinhos antes eu aviso. Mas vamos falar de fé, porque as pessoas têm muita sede, né? Porque fé a gente não pode tocar, não pode medir, né? A gente tem que sentir para aproximar do Senhor. Então, o que Deus tocou assim no teu coração para trazer para a gente hoje? Tantas pessoas que a gente nem imagina onde vai parar esse programa aí no Brasil, no mundo, tantas pessoas assistindo. Então, eu quero aqui deixar, né, a palavra de Deus e fala sobre o cego Bartimeu. Aquele homem, ele era cego, mas não era surdo nem mudo. Ele falava e ouvia, mas era cego. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e ouviu. Jesus foi até ele. Primeiro ele largou a capa, né? Que era uma coisa que estava atrapalhando ele. Mas Jesus perguntou a ele: o que queres que te faça? Ele falou: quero ver. E o Senhor disse: vê, a tua fé te salvou. É a fé que nos salva. A fé do impossível. A fé de crer e receber. E ele recebeu o milagre dele. Ele não via, mas ele ouvia e falava. E quando ele ouviu, ele pôde gritar. Então, nessa tarde, né, eu quero deixar essa palavra. Quem sabe é uma pessoa que está precisando de um milagre. Talvez a tua fé está assim, debilitada. Mas eu quero dizer, faça como aquele cego. Ele apenas creu. Creu. Não precisou ver nada. Gritou e o próprio Jesus foi na direção dele. E você fala isso com muita propriedade, porque a Elésia, ela está na direção ali da consagração dos sábados, na congregação, do círculo de oração. É uma mulher de muita fé e muitas pessoas ficam assim: mas eu não tenho essa fé. Mas você não tem se você não quiser, porque ela está aí para todo mundo. E a gente consegue isso, em primeiro lugar, querendo ter. Né? É isso aí. Com esses anos todos de oração, Elésia, esses anos todos dedicados à obra do Senhor, eu tenho certeza que você tem, assim, muitas histórias, muitos testemunhos, muita coisa bonita para passar para a gente. Então, fica à vontade, o que tocar no seu coração para falar, porque tem muitas pessoas com sede, né, de saber da onde e como eu vou conseguir essa fé, como é que eu trago isso para mim. Então, eu vou contar aqui um breve testemunho, que isso testifica com a palavra que eu falei. Sim. Aqui. Uma certa vez eu, assim, sentia muitas dores no meu estômago, muitas dores, e eu falava: Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, que enfermidade é essa? E procurei o médico falou: isso está parecendo uma gastrite já para úlcera. E já estava bem avançado. E ele disse para mim assim: mas vamos fazer os exames. E eu lembro que Deus usou alguém e falou para mim que tinha algo que estava avançado, estava se tornando coisa pior. Mas o nosso Deus, ele é poderoso e ele faz o impossível acontecer. E eu lembro que eu estava na porta da congregação e ali o irmão, usando da palavra, Deus usou ele e falou que estava curando alguém naquela noite. E eu tomei aquilo para mim, recebi e fiquei curada. E quando eu fui no médico, eu tinha certeza daquilo. Quando eu fui no médico, o médico falou assim, fiz os exames e ele disse: mas você não tem nada. Fui curado para a honra e glória do nome do Senhor.
Quem sabe alguém, né, está nos ouvindo nessa tarde e está desesperado, está procurando uma solução, quem sabe uma cura. Eu quero dizer que a tua fé seja acrescentada com essas palavras. Que Deus possa falar o teu coração e que você tenha a sua fé aumentada nessa tarde para ver o impossível acontecer. E as pessoas, a gente vê muito assim, que as pessoas, elas largaram um pouco assim um hábito de orar, né? E a oração é o que nos aproxima. Aproxima de Deus. Aproxima de Deus, é o que renova a nossa fé. Isso. E com você que, né, eu conheço, a gente congrega junto, não existe, gente. A gente fala, fulano não tem oração forte. Não é isso, não é questão de oração forte, nem fraco, isso não existe. Existe é quando você se entrega, quando você busca o Senhor, quando você esquece até de onde você está. Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas aí está preocupado com quem está à direita, à esquerda, quem está chegando, saindo. Não, quando você se entrega à oração, e aí você alcança o que você precisa, né? Você é uma pessoa que mergulha muito assim na oração. Porque a Bíblia mesmo fala, lá em Tiago diz, achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Quando nós nos achegamos a Deus em oração, buscando cada vez mais, você começa o quê? A ter intimidade, se aproximar de Deus e a conhecer, a ter experiência com Ele, né? Então é isso que me faz a chegar mais ainda, cada dia mais. E eu sinto isso quando às vezes estou fazendo alguma coisa, mesmo ali orando, fazendo alguma coisa, orando, o Espírito Santo de Deus vem, fala, o próprio Deus se revela, fala, trabalha e age. E às vezes uma oração, que às vezes você sente de orar naquele momento, Deus está dando livramento, Deus está trazendo resposta para alguém. Viu? Fica à vontade, que a gente ainda tem um tempinho, se você quiser falar do trabalho na sede da Assembleia de Deus de Petrópolis, na congregação onde você dirige. Vamos aproveitar esse espaço que o Senhor nos deu para divulgar, para que outras pessoas tomem posse disso, porque é muito difícil para quem está perdido, quem está desesperado, acreditar no que não está vendo. Por isso que essa palavra do cego Bartimeu, olha, ela veio se encaixar muito, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Você não precisa ver, você tem que sentir, você tem que ouvir, você tem que dar espaço no seu coração para que Jesus entre, né, Lésia? É isso aí. Então, eu já aproveitando essa oportunidade, eu quero convidar você que está nos assistindo nessa tarde, para estar conosco ali na congregação do Valparaíso, ali na rua Tomás Cameirão, 333, viu? Deus tem uma palavra para você, se você for lá vai ser bem-vindo. Nós temos os nossos círculos de orações aos sábados, consagração de 8h30 às 10h30, não, 11 horas, era 10h30, agora é 11 horas. Então você vai estar ali ouvindo a palavra de Deus, está ali compartilhando conosco das vitórias que muitas vezes muitos contam, viu? E eu quero também te convidar para estar ali na sede, aqui na Austin Luiz 369, também às quintas-feiras nós estamos ali de 8 às 10 da manhã, oração. E todos os dias da semana também ele tem a oração, né? Às terça-feira é a irmã Delma, que já esteve aqui. Quarta-feira é o trabalho de libertação. Sexta-feira com a irmã Kátia, de tarde, de 3 horas. E o sábado também, pela manhã, ali na sede com a nossa irmã Lucilena, de 8 às 10 da manhã. Não perca, não deixe passar essa oportunidade, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. E se você estiver desesperado, vai ali. Nós iremos receber de braços abertos, você será bem-vindo, será bem acolhido e Deus vai falar o teu coração. Também tem o trabalho de quinta-feira, de libertação. É verdade, o trabalho tem sido bênção. Tem sido bênção, Deus tem feito maravilha, Deus tem abrido essas portas para falarmos do amor dele, nós temos que aproveitar. Então que Deus te abençoe nessa tarde, que a tua fé seja acrescentada, viu? Porque o Senhor, Ele é Senhor que faz. E a última palavra é dele. É verdade. Esse trabalho de libertação, gente, é toda quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, o culto é de 7 às 9. Às vezes vai um pouquinho, porque depende do mover ali, né, do Espírito Santo, mas o horário oficial é de 7 às 9.
e é um trabalho muito bonito e tem feito grandes coisas, né? Mas aí você tem que ver, tem que acreditar. Porque o que acontece é que às vezes as pessoas se fecham, colocam um coração de pedra. Então peça ao Senhor para colocar um coração de carne no seu coração, que você vai conseguir sentir, vai conseguir entender e se mover. Porque as coisas de Deus não se explicam, gente. As coisas de Deus tem que sentir. E vai te trazer essa paz tão grande, porque a gente está no mundo tribulado. Nunca esteve tão perto, né? É verdade. Da volta de Jesus. E a gente vê tudo que está acontecendo no mundo, né? Pandemia, desastres naturais, no momento esse terremoto, e a questão do avivamento, que foi até ontem, eles encerraram ontem lá. Enfim, tem tantas coisas acontecendo, você pode até não acreditar, mas pelo menos, inteligente como você é, para pensar. Eu não quero ler a Bíblia, lê pelo menos Apocalipse, você vai entender alguma coisa. Né? E vai falar, né? Pede a Deus para abrir aí ali, o vai entendimento. Mostrar bem claro os dias que estamos vivendo, os dias difíceis. Aí que a fé entra. Porque se você não tiver fé, você não suporta coisas que estão sucedendo nos dias atuais. E a Bíblia também fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso, justamente. Né? Então, nessa tarde, eu estou assim tão feliz, né, poder falar do amor de Deus, falar daquilo que o Senhor tem feito, porque é gratificante. Quando a gente começa a falar da fé, a fé da gente parece que começa assim, crescer, acrescentar mais ainda. Né? E cada dia a gente conhece mais testemunho, mais e mais. E eu estou, né, recente na fé, ainda não tem nem 2 anos assim que eu me converti, mas nesse tempo, o que eu já ouvi de testemunho, é impossível não crer nesse Deus maravilhoso, nesse Deus vivo. E a gente tenta passar isso, né, de uma maneira carinhosa, porque a gente tem que entender, quem está no mundo, não vai aceitar isso assim tão fácil. Eu várias vezes, antes da minha conversão, muitas pessoas tentavam me explicar, eu ouvia por educação, mas não entendia. Né? A partir do momento que você abre o coração para Jesus, fala assim, Jesus, eu quero entender quem é o Senhor, eu quero saber quem é esse Deus, eu quero entender quem é o Salvador. Quando você quer, quando você pede, mesmo que você não entenda, mesmo que você não tenha fé, mas quando você clama, quando você quer, acontece, mas você tem que abrir o coração. Porque as coisas de Deus, Jesus não vai chutar a porta do seu coração para entrar, não. Ele bate, estou a porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Ele só entra se abrir. Aleluia. E quando entra, faz algo tremendo. Tremendo, muda tremendo. Completamente. Aquilo que você era antes não é mais, porque você se torna uma nova criatura. Por isso que aceitar Jesus não é dizer como muitos dizem, mas você não vê, não importa, mas eu sinto Ele. E o importante é sentir Ele, sentir o toque dEle e saber que Ele está do teu lado. Nós estamos aqui, Ele está aqui conosco, está vendo, está ouvindo e alguém do lado de lá está recebendo, viu? Então, nessa tarde, e você que está ouvindo, quem sabe, está até sentindo, meu Deus, Deus está falando para mim, viu? Seja impactado, tocado pelo Espírito Santo de Deus. E você que ainda não aceitou Jesus, que essa palavra entre no seu coração, um testemunho, e você possa ir a uma igreja que pregue a palavra, viu? A própria palavra, a palavra genuína de salvação, de libertação, porque a palavra liberta. E é pela fé que você vai ouvir e vai entrar no seu coração e vai fazer diferença. João 8,32, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Verdade. Eu, antes de me converter, quando alguém falava isso, aí eu pensava assim, eu ainda não tenho testemunho, não. Um dia, quando Deus falar, chegou a hora de dar, eu vou dar, mas eu vou falar só uma coisinha. Quando alguém vinha falar assim, eu falei, meu Deus, esses crentes tudo maluco, eles falam uma coisa que a gente tem de dada, isso aí é tudo doido. Gente, mas se você quer, né, como eu chamava tudo crente maluco e doido, não, eles são maravilhados e cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo. É isso que nós temos que
que incomoda, né? Incomoda o inimigo, incomoda quem está no pecado, incomoda quem não quer saber de Deus. E eu só tenho que glorificar ao Senhor, né? Por isso. Que é bom, né? É bom. É bom fazer parte desse exército. É bom Nós mesmo. somos como soldados de Cristo, né? Numa batalha que a gente sabe que um dia vai terminar aqui, mas o que nos aguarda é um céu de glória. Que não tem preço, né? Não tem. E dá uma felicidade, né, irmã Lésia, quando alguém fala assim, nossa, você não tem nada a ver com aquela, por exemplo, com aquela Lésia que eu conhecia, com aquela Beth comigo. Você não tem nada a ver com aquela Beth que eu conhecia, você é outra pessoa. Nossa, isso me dá uma felicidade, porque realmente aí sim. Porque quando você acha que mudou uma coisa, agora quando as pessoas dizem que realmente você é outra pessoa, que aquela morreu, que ficou lá atrás, quando você foi batizada, aí realmente. Então, é esse sentimento de fé, que eu sei que é muito difícil, para mim é até mais fácil falar isso do que para você, que você, muitos anos que você, né, tá, nos caminhos do Senhor. Para mim, como está muito recente, é muito fácil entender a dificuldade de quem não quer ouvir. Mas aí o Senhor diz, vai levando a palavra, vai falando. Né? Uma hora o coração abre. A gente fala e uma hora a pessoa abre o coração e Jesus entra e é benção. Antes da gente encerrar, irmã, quer falar mais alguma coisa, deixar uma palavra? Fica à vontade, a gente tem mais aí uns minutinhos. A palavra que eu deixo é para os ouvintes, os irmãos que estão assistindo, que o próprio cego, ele clamava e dizia, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pedia misericórdia. E Jesus parou e perguntou, e hoje ele te pergunta, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele pode fazer, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. E não há quem impeça o poder do Senhor. Então eu deixo essa palavra para você. O que queres que te faça? Que você possa receber. Quem sabe você está dizendo, mas eu não tenho fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vai ver o impossível acontecer. Quem sabe você está pedindo a libertação, está pedindo transformação, uma causa impossível, nosso Deus, Ele faz. E eu quero aproveitar também, né? Deixar um beijão, um abração para meus filhos, Ramon, Sara, Raíssa, Manuzinha, que não está em Petrópolis. Mas eu quero deixar aqui para a Raíssa, que Deus abençoe ela, que amanhã ela completa mais um ano de vida. Tudo de bom, saúde. Raíssa. Continue uma moça, uma mulher comprometida com o Senhor. Viu? Aleluia. E eu agradeço essa oportunidade. E a gente que agradece ter vindo aqui nessa terça-feira, feriado, mas para a obra do Senhor não tem feriado. A gente tem que estar pronto para as coisas de Deus todos os dias. E nem precisa fazer esforço, né, irmã? É verdade. Porque é uma felicidade tão grande. Prazer. É um prazer. Nossa, eu fico assim, muito, muito, muito feliz de tudo que aconteceu na minha vida nesses últimos tempos, e a gente fica naquela vontade de passar para o próximo, né? Porque Deus coloca um amor tão grande, a gente quer passar. Porque eu vi 2 minutinhos para encerrar, eu vi uma pregação do pastor Paulo Júnior. Tem o Antônio Júnior, que todo mundo conhece, Paulo Júnior. E ele falou o seguinte, como um cristão, um crente verdadeiro, uma pessoa que realmente tem o Senhor como seu Salvador, como ele vai dormir, como ele vai comer, como ele vai passear, como ele vai ser feliz sabendo que o seu irmão, o seu filho, o seu tio, o seu primo, seu pai, sua mãe, um amigo próximo, ou pessoas que ele nem conhece, ainda não aceitaram Jesus, e Jesus está às portas. Como você consegue, né, ele deu até exemplos bem materiais, como você consegue comer um churrasco sabendo que, por exemplo, teu pai não está salvo, tua filha, teu filho, teu amigo, uma pessoa que você ama, ou pessoas que nem você conhece, porque está muito próximo. Então ele falou assim, que o crente verdadeiro, ele sente essa dor. Então ele sabe que só quem pode salvar é Jesus, mas ele sente essa necessidade de passar para o próximo. Ainda é tempo. Jesus está voltando, mas ainda é tempo de salvação. Amém. Aleluia. Amém. Irmã, muito obrigada, tá? A gente está muito feliz mesmo. Obrigada em nome de toda a equipe também do programa original.
Amém. Obrigada a toda a equipe, aos meninos, o André, o Guilherme, o Matheus, essa garotada toda aqui da equipe, muito obrigada. E a gente volta amanhã, como eu sempre digo aqui todos os dias, né? Somente se o Senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Rio de Janeiro é paixão que sobe a serra, é estado de euforia do Galeão à Passarela. Vem sem medo, faz teu enredo, Búzios, Paraty, trilha e descanso pra mim, mar e folia pra ti. Esperando fevereiro, que tal antes, o ano inteiro, e ir embora, logo agora, nem bem acabei de chegar. Ou abre alas que eu já quero voltar. Rio de Janeiro. Quem conhece, pede bis. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã.